que me foi proposto aqui é fazer um recorte justamente dos aspectos rurais da Previdência hoje e da Previdência amanhã. Então, vou falar um pouco, não tem como não falar da reforma, mas vou falar muito da realidade atual. Senador Paim, essa experiência que o senhor viveu por 2 dias, eu vivi por 22 anos. Então, até os 22 anos de idade, eu trabalhava no meio rural, numa pequena propriedade com os meus pais, e visitei-os no fim de semana, e a minha mãe dizia assim, agora vocês me dão licença que eu vou lá tirar leite. Ela tem 70 anos de idade e continua tirando leite. Então, ao longo de toda a vida, e não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem folga. Então, essa realidade do campo, às vezes, parece tão distante de quem mora na cidade e não conviveu ou convive com essa situação. Pode passar, por favor? Bom, nós temos algumas discussões com relação à reforma da Previdência, que eu acho importante trazer. A idade diferenciada para o meio rural, ela se justifica hoje e continuará se justificando na medida em que no meio rural as pessoas começam a trabalhar muito cedo. E há um ditado que diz assim, que se não começar a trabalhar cedo, não começa nunca mais. Ou as pessoas se envolvem com a atividade rural e pegam gosto pela atividade rural, ou não vão... que eu diga que eu ouvi isso exatamente o que você está dizendo, eu ouvi lá. E é exatamente assim. Então, ou as crianças, os adolescentes vão se envolvendo na atividade, não estou falando aqui de exploração, do trabalho infantil, mas de se envolvendo na atividade, ou não começam mais. E a realidade, o próprio IBGE, em dados recentes, fala disso, que 70% das mulheres e 78% dos homens começam a trabalhar no meio rural antes dos 14 anos. Então, se nós pensarmos em 65 anos de idade, que era a proposta original da PEC 287, seria 51 anos de trabalho pesado, domingo a domingo, e em algumas épocas mais, outras menos, né? Às vezes, épocas do ano, conforme a safra, são 12 horas por dia. Até eu acho interessante, senador, alguém fazer nessas visitas, fazer uma visita à produção de fumicultura, na cultura do tabaco, porque o trabalho na cultura do tabaco é extremamente manual ainda. Então, o esforço, e é um período do ano em que o esforço é concentrado e a incidência de pessoas no meio rural com problemas na coluna, afastadas por auxílio-doença, por invalidez, é muito grande em função justamente dessas condições de trabalho. Pode passar, por favor? Bom, nessa diferenciação de idade, há uma lacuna muito importante, senadores, que é com relação aos empregados rurais. O trabalho dos empregados rurais, o trabalho em si, ele não é diferente do trabalho dos agricultores familiares, chamados segurados especiais na Previdência Social. É um trabalho pesado, tem que acordar cedo para tirar leite, tem que ir para a lavoura, toda a atividade é muito semelhante. E, embora a jornada, teoricamente, é de 8 horas, tem épocas do ano que se faz muito mais horas. E isso, de fato, ocorre. E é, portanto, um trabalho tão penoso quanto o dos segurados especiais. Então, eu teria que dizer que estas pessoas, segundo a última versão da PEC 287, terão que trabalhar 51 anos na atividade rural. Uma atividade reconhecidamente penosa. Então, aqui eu chamo a atenção desde já para que, se a reforma continuar tramitando e chegar a esta casa, para que tenham um olhar muito atento para os assalariados rurais. Isso é absolutamente essencial. É importante referir também que os 25 anos de contribuição é uma exigência muito pesada. O senador Pimentel esteve, na época, na tramitação da Lei 11.718, e se previu regras diferenciadas de contagem de tempo, justamente sabendo que o trabalho no meio rural é sazonal. Tem períodos de safra, trabalho, e depois não tem mais. Então, essa realidade dos assalariados rurais, ela precisa ser observada com muito cuidado. Pode passar, por favor? Bom, um ponto que gera muita discussão, e aí eu já vou responder a uma das perguntas colocadas aqui pela comissão do relator, quando ele fala da questão da informalidade
da documentação, se o procedimento para a obtenção da aposentadoria é flexível, estimula fraudes com a concessão do benefício a pessoas que não laboram na área rural. Um dos motivos pelos quais o governo tem proposto alterar a forma da contribuição, que é o principal aspecto que eu quero abordar aqui, é dizer que esta forma de contribuição sobre a produção e, por conseguinte, a comprovação pelo grupo familiar, sem a exigência individual de contribuição, que ela seria uma maneira de facilitar a fraude. E o relator na Câmara, ele achou uma solução dizendo o seguinte: a partir de agora, ninguém mais se aposenta apenas com a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Isso nunca aconteceu. Isso não é uma realidade. Nem o INSS, nem o Judiciário concedem, reconhecem o direito com base apenas na declaração do sindicato. A declaração do sindicato é um dos documentos previstos na lei e existe uma série de outros documentos, inclusive existe um parecer da consultoria jurídica do Ministério da Previdência, de parecer 3136 de 2006, que diz o seguinte: a declaração do sindicato só é início de prova se tiver outra prova material. Então, isto não é um problema. Este não é o ponto. E também não me parece que criar uma contribuição individual é a saída para evitar fraudes. Não é isso que vai evitar. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa pudesse dizer assim, bom, eu pago 5% sobre o salário mínimo como dona de casa e me aposento aos 62 anos, na regra permanente. Ou eu pago os mesmos 5% e me aposento com 57 anos. O que ela vai fazer? Vai se aposentar aos 57. Então, não é a contribuição individual, na minha avaliação, que vai distinguir quem é trabalhador rural, quem não é trabalhador rural. Então, me parece que o mecanismo, além dele trazer mais prejuízos que ganhos, não é o mais adequado para a formalização. Em seguida, eu vou apontar aqui uma questão que eu penso que seja uma solução. Bom, uma coisa que a gente ouve muitas vezes: os segurados especiais não contribuem para a Previdência. Os trabalhadores rurais não contribuem para a Previdência. Desde 1963, desde o Estatuto do Trabalhador Rural, na sua primeira versão, eles contribuem para a Previdência. Por todo o período de 71 a 91, o homem ganhava meio salário de aposentadoria aos 65 anos de idade e, além deste benefício, só tinha aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio funeral. E a contribuição era muito semelhante à contribuição atual. Era 2% sobre a produção e 2,4% sobre a folha de salários das empresas. Então, nós tivemos 20 anos em que a contribuição era muito maior do que era hoje e os benefícios menores. Onde foi parar esse dinheiro? Eu acho que um dos pontos que a CPI poderia trabalhar, senador Paim, é justamente buscar onde foi parar o dinheiro da Previdência. Porque os aposentados, os contribuintes de hoje têm que pagar os aposentados de hoje. Aonde está esse dinheiro? Em algum lugar deve estar. E eu não falo nem isso que o doutor Diego comentou aqui, que são dados recentes. Eu estou falando da história de quase 100 anos da Previdência. E falando mais especificamente do rural, de todo esse período. Então, os trabalhadores rurais contribuem sim. Essa família que o senhor visitou é um exemplo, e muitas outras que têm o desconto lá na fonte, só que aí já tem um problema. O desconto na fonte, o agricultor vendeu o produto, é descontado. Eu não sei se esse dinheiro vai parar nos cofres da Previdência. A CPI vai ter que ver. Isso a CPI vai ter que levantar. O PIB agrícola é de 560 bilhões. Multiplicando por 2,1, deveria se arrecadar 12 bilhões pelo menos. Se arrecada 7. Aí eu ouvi alguns momentos dizer assim, não, mas ali está a parte do empregador rural. Pois é, mas o Supremo não julgou há 2 semanas atrás, 1 mês atrás, se o empregador tem que pagar, não tem que pagar, porque muitos não estavam pagando? Então começa o discurso também não fechar. Se era do empregador, mas é que ele é justamente que não estava pagando? Como assim?
Então, tem sim muita agricultura familiar pagando contribuição e tendo que ouvir toda hora que não paga nada. Aí o pessoal chega e diz assim, mas o que é isso aqui que estão descontando? Mostra o que estão descontando aqui se não é contribuição para o INSS, muitas vezes chamada também de Fundo Rural. Então, essa contribuição da forma que existe hoje, ela é a mais justa, porque é quando o agricultor recebe o seu salário, entre aspas, é nesse momento que ele contribui. Aquilo que ele recebe é o valor do seu salário, e vejam que ele paga sobre o valor bruto da comercialização da produção. Pode ser que, num determinado ano, inclusive, ele tenha prejuízo na sua atividade. Ainda assim, ele pagou. Ainda assim, ele pagou contribuição previdenciária. Pode passar, por favor? Bom, um cálculo que eu tenho mostrado é que, se hoje se arrecada 7,1 bilhões de reais para arrecadar da forma da contribuição direta individual, teria que 12 milhões de pessoas fazerem contribuição à base de 5%. De onde eu tirei que é 5%? Notícias. Isso não está na PEC 287. A PEC 287 remete para os parágrafos 12 e 13, que, por sua vez, remetem lá para o microempreendedor individual, segurado de baixa renda, dona de casa, que pode ser 11% e pode ser 5%. Então, aqui há que se ter ainda assim um cuidado, porque não há aqui nenhuma certeza de que seria mesmo 5%. Ou menos, ou mais, enfim. Mas no cálculo daquilo que se tem noticiado, que seria de 5%, precisaria 12 milhões de contribuintes diretos. Aí aquelas pessoas, como a minha mãe, que continua vendendo leite, não contribuiria mais, porque ela já é aposentada. Então, na verdade, há uma perda óbvia de receita, porque os aposentados que continuam no meio rural, continuam trabalhando e continuam contribuindo. E que deixariam de contribuir, sem falar que não há potencialmente 12 milhões de segurados. Se a relação fosse a mesma entre quem paga sobre a produção e paga a contribuição individual, ainda assim seria uma operação arriscada, trocar uma contribuição na fonte por uma contribuição individual. De cara seria uma contribuição, uma alteração arriscada. Obviamente, o que está acontecendo no momento econômico nosso hoje? Muita gente que é autônomo, contribuinte individual, que deveria estar pagando, não está pagando, porque não tem condições. Ou também porque, de certa forma, o grande gestor da Seguridade Social disse, não paga mais porque vai quebrar. Né? Parece que esse é o recado que está sendo dado. Mas também pelo aspecto econômico. Então, você trocar uma contribuição na fonte por uma contribuição individual já é em si uma operação arriscada. Trocar uma contribuição na fonte por uma contribuição individual, que sabidamente não vai ter como arrecadar a mesma coisa, é ilógico num sistema que se diz que tem que ser mudado porque é deficitário. Ou seja, se já vai ser ainda mais. Tá? Então, esse é o ponto que eu acho essencial trabalhar aqui, que é essa troca de contribuição, ela não se justifica. Pode passar? Bom, as razões para alterar a forma de contribuição. Então, reduzir o desequilíbrio entre receitas e despesas. Não vai reduzir. Ou, pelo menos, não há nenhum estudo que diga que esses dados que eu estou trazendo não são esses. Quer dizer, é uma conta matemática, não teria como ser diferente, mas nenhum estudo que diga assim, nós vamos aumentar a arrecadação. Em nenhum momento sequer se disse isso. Nós vamos aumentar a arrecadação. Facilitar a comprovação do trabalho rural. Aí eu volto à questão que o senador me perguntava. Foi criado na Lei 11.718, inserido na 8.213, um artigo que fala do cadastramento dos segurados especiais. Esse dispositivo já tinha o objetivo de diminuir as fraudes, de melhorar a formalização, de criar um mecanismo mais eficaz de conhecer quem são os segurados especiais, saber quantos segurados especiais potencialmente vão se aposentar no ano que vem, no outro ano, fazer um cadastramento dos segurados especiais. Isso está na lei,
esse sistema existe, ele só precisa funcionar. Então, esse é o mecanismo. Se o problema é facilitar a comprovação, não é através da arrecadação. Não é esse, na minha avaliação, o modo mais adequado. E o terceiro motivo pelo qual tem se falado de alterar a forma de contribuição é diminuir as demandas judiciais. A alegação é de que hoje 30% dos benefícios judiciais dos benefícios rurais são concedidos na justiça. Isso é verdade. Isso eu diria assim, brincando, que teria uma solução bem simples, é só o INSS conceder os benefícios que são devidos, né? Aí não vai para a justiça. Ou seja, eles só vão para a justiça porque, aos olhos do judiciário, o INSS se equivocou ao negar o benefício. Mas talvez não deixando de uma forma tão simples, esses mecanismos de cadastramento, de documentação, de comprovação, enfim, podem ser também mecanismos de separar quem efetivamente é trabalhador de quem não é trabalhador rural. Então, penso que é possível, sim, evoluir, mas para isto não é necessário e tampouco conveniente criar uma contribuição individual. Uma questão que eu acho fundamental trazer, deputado, não é só os jovens, mas eu vivi toda a minha, quase metade da minha vida até hoje no meio rural, e eu cresci ouvindo a minha mãe falar que, se pelo menos ela pudesse se aposentar um dia, na época antes da Constituição, antes da lei atual. E se criada a contribuição individual, se alguém pagar no grupo familiar, vai ser o homem. E a mulher não vai pagar. Na verdade, o homem não vai pagar para a mulher, porque é assim que as relações funcionam no campo. Então, nós teremos uma masculinização da proteção previdenciária no meio rural e estaremos excluindo os jovens, porque os jovens não vão pagar, talvez futuramente para se aposentar. E todas as demais... dos demais mecanismos de proteção, incapacidade, invalidez, tudo ficará a descoberto, não terá proteção. Pode passar? Bom, então, mudar a forma de contribuição não vai reduzir o desequilíbrio, porque os benefícios que estão sendo pagos continuarão sendo pagos. Esse é um ponto interessante. Vamos mudar a forma de contribuição. Se o déficit hoje é de 80 bilhões para o meio rural, ele vai continuar sendo. Isso não vai mudar, porque esses benefícios concedidos não poderão ser cancelados, não vão ser modificados em função do direito adquirido. Isso é para qualquer setor, não é só para o meio rural. Então, é uma ilusão dizer que vai melhorar o equilíbrio. É pelo contrário, está abrindo mão de receita e mantendo a mesma despesa. Nós achamos que os mecanismos de arrecadação podem ser aprimorados. Hoje, quando o agricultor vende lá o leite, ele vendeu para a cooperativa e para a empresa, o CPF dele não aparece nunca mais, a contribuição dele não se vincula nunca mais, ele pode ter pago sobre R$200 mil no ano. Ele não existe no sistema, a contribuição não existe no sistema. Ela não se vincula, ela não cruza. Então, teria que montar um sistema de cruzar a contribuição previdenciária do segurado especial lá com a Receita Federal. Mecanismos de cruzamento de dados. Isso, na minha avaliação, diminuiria em muito essa diferença dos 7 bilhões para 12. Isso é quase o dobro. Então, me parece que esse é um ponto, e acho que os agricultores optariam permitiriam, enfim, entenderiam mais adequado aumentar a contribuição do que trocar a base de cálculo da contribuição. Eu acho que trocar a base de cálculo é um risco que vai diminuir a proteção, diminuir a receita e não vai trazer nenhum resultado esperado. Pode passar? Já estou em seguida concluindo. Então, necessidade de formalização maior, melhor sistema de arrecadação, aumentar e não diminuir, e o cadastramento dos segurados especiais. Pode passar, por favor? Eu falaria um pouquinho do impacto para o meio rural. Além das questões que eu já falei,
o empobrecimento, porque a Previdência Rural hoje é um grande mecanismo de redistribuição de renda, regional inclusive. Então, o Sul, o Sudeste são mais desenvolvidos na agricultura, regiões Nordeste e Norte, até por questões climáticas, etc., menos. Então, há uma redistribuição. Talvez para alguns, se fosse perguntar individualmente, concordariam em trocar a contribuição. Só que não é isso que o nosso Estado espera, e sim a solidariedade. O êxodo rural, essa não perspectiva de futuro de um dia se aposentar, eu acho que talvez seja o pior impacto, é de afastar ainda mais as pessoas do campo, principalmente mulheres e filhos. Pode passar? Que aí já vai para finalmente. Bom, se o principal argumento da reforma é o déficit, como o governo sistematicamente abre mão de receitas? O doutor Diego falou do que abriu mão para trás. Eu estou falando do que está abrindo mão agora. Uma medida provisória que reduz juros e correção, etc., para os municípios. Não estou aqui criticando os municípios, nem nada. Só estou dizendo que o discurso é altamente contraditório. Tá? Se o governo está dizendo que tem que melhorar a equação entrada e saída, ele só está olhando a saída, não está olhando a entrada de recursos. Mas isso foi condicionado a uma declaração expressa da Confederação dos Municípios Brasileiros de que apoia a reforma da Previdência. Foi nessas condições. Então, fica ainda mais contraditório. Quer dizer, para ele conseguir diminuir os gastos com a Previdência, ele vai automaticamente diminuir a receita. Será que compensa uma coisa pela outra? Aumentar a desproteção social, será que compensa? A possível medida provisória de anistia aos produtores rurais, é a mesma coisa. Mudanças na Previdência Rural na reforma. Então, só aqui falando das coisas recentes, nós temos visto um discurso altamente contraditório. De um lado, fala do déficit da Previdência e, do outro lado, está abrindo mão de receitas, inclusive na área rural. Senadores presentes, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade e me coloco à disposição se as questões não foram satisfatoriamente esclarecidas. Muito obrigada pela atenção dos senhores. Muito bem, senhora Jane Lúcia Wilvenderwanger.